Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o canal Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Esse aqui é a continuação da nossa discussão sobre a famosa lista polêmica dos melhores livros do século XXI pelo jornal The New York Times. Na verdade, teve uma primeira lista que a gente fez um vídeo aqui, que nós colocamos aqui na semana retrasada, onde a gente falou, onde a gente fez uma reação com relação àquela lista, né, desses 100 melhores livros do século XXI, muitos desconhecidos. Esse é o pecado de quem está acostumado a ler apenas literatura clássica, e 99% do que a gente lê aqui é literatura clássica, então acaba que a gente fica um pouco por fora das novidades, mas de qualquer forma fizemos a reação lá naquele vídeo, e a ideia era fazer um segundo vídeo sobre a lista de leitores do New York Times, né? Aquela primeira lista foi uma lista de um júri especializado, e depois, por conta inclusive das polêmicas da lista, o New York Times fez uma segunda lista agora de leitores. E a ideia seria fazer um comentário sobre essa segunda lista, e depois fazer a nossa própria lista, né? A nossa lista dos melhores livros do século XXI. Como eu expliquei no vídeo anterior, né? Na primeira parte desse vídeo nosso aqui, que foi publicado na semana passada, já está aqui no nosso canal, a lista de leitores ela não modificou tanto assim a lista inicial que tinha sido feita. Então acho que um comentário sobre aquela lista não ia trazer muita coisa. Já a nossa lista de melhores livros, eu acho que acrescenta mais, acho que acrescenta, dá novas dicas, dá novas perspectivas para que você que queira escolher a sua próxima leitura, que queira escolher o seu próximo livro, para se dedicar aí a fazer uma leitura enriquecedora, uma leitura que possa de fato lhe engrandecer como pessoa, né? A gente sempre fala aqui que o papel da leitura é ser esse elemento transformador da vida das pessoas. Então essa é a ideia aqui, é colocar mais algumas dicas de livros interessantíssimos lançados no século XXI em várias áreas. Na primeira parte, que já está aqui no canal, nós falamos de 10 livros, nossas 10 melhores leituras de livros de filosofia contemporânea lançados no século XXI. Só livraço. Vocês podem dar uma conferida no canal que eu vou no vídeo que eu vou deixar inclusive linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vou deixar o link para o nosso vídeo na nossa primeira parte, onde a gente fala dos livros de filosofia contemporânea. Agora vamos falar de 10 livros das nossas outras estantes aqui da nossa pequena biblioteca. Ou seja, economia, política, literatura, urbanismo e direito também. Nós temos aqui livros nessas 5 áreas e eu vou querer falar para vocês aqui um pouquinho sobre cada um deles. Não vou me debruçar muito, até porque esse vídeo não pode ficar tão longo quanto o primeiro. O vídeo anterior teve 1 hora e 24, batemos todos os recordes de tempo de vídeo aqui no canal, mas esse aqui vai ser bem rapidinho, vai ser mais curtinho. A gente vai falar um pouco sobre cada um dos livros, mas obviamente cada livro desse só tem livraço, cada livro desse merece um vídeo específico, detalhado, esmiuçado, e a gente vai fazer isso com muito carinho, inclusive conectando com outras obras aqui da nossa biblioteca. Hoje a gente vai apenas apresentar rapidamente 10 grandes livros de economia, de política, de literatura, lançados a partir de janeiro de 2001. É isso aí, vamos começar com os de economia. 4 livros de economia fantásticos. Esses livros de economia, eu devo admitir, estão todos vinculados ao meu mestrado em administração pública, feito entre 2010 e 2012. Então são livros mais recentes porque foram livros comprados para o mestrado, para avançar nessa discussão que eu fiz no mestrado, que era uma discussão voltada para a política industrial. Na verdade, é uma discussão que debatia aí a relação entre Estado e mercado e fazia isso através da ideia da política industrial, uma política pública clássica de uma atuação do Estado mais proeminente, mais ativa em relação à economia. E eu fiz isso estudando a política industrial do primeiro governo Lula, a política industrial tecnológica e de comércio exterior, a PITSE, que foi lançada no governo Lula. Então eu estudei essa política para entender como se relacionava Estado e economia naquele contexto, e trazendo um histórico das políticas industriais que já tinham sido implementadas no Brasil. Então, a partir desse contexto, a partir desse objeto de estudo, eu acabei adquirindo alguns livros aí novos, alguns livros que estavam na crista da onda em relação ao debate da política industrial e da atuação do Estado na economia entre ali 2010,
final de 2005, 2006, 2010, por aí, até 2000, passando um pouquinho, porque alguns desses livros, particularmente alguns desses livros aqui, foram inclusive lançados depois. Mas como eu continuo trabalhando essa questão, né, escrevi alguns artigos sobre a questão da política industrial, são temas que ainda me interessam, porque um tema de meu total interesse é a formação e a constituição das estruturas de Estado. As estruturas de Estado e sua relação com a economia e com a sociedade. Então, a partir daí, eu fiz algumas aquisições e vou mostrar para vocês 4 livros fantásticos de economia lançados depois de janeiro de 2001. Vou começar com um calhamaço aqui, um tijolo, mas um livro excepcional, que foi lançado em 2002 pela professora Alice Amsden, que é uma professora de economia do MIT, né, nos Estados Unidos. Esse livraço aqui, A Ascensão do Resto, um livro de 2002, fiz algumas anotações aqui, dessa nossa professora Alice Amsden. A Alice, ela é conhecida por um outro livro, lançado anteriormente, que é o The Next Big Giant, que seria um estudo que ela fez, na verdade é um estudo que ela fez, sobre o desenvolvimento da Coreia do Sul. Então ela é muito focada nesses novos arranjos econômicos que proporcionaram o avanço dessas outras economias, inclusive no caso específico aqui da Coreia do Sul. Só que aqui nesse livro ela amplia esse olhar, ela faz uma varredura maior desse olhar a partir da ascensão dos chamados países de desenvolvimento atrasado ou países de industrialização recente, em comparação com os países de industrialização mais tradicional ou mais antiga, ou os primeiros países a serem industrializados, que são as grandes potências econômicas do mundo. Então aquela mostra como a partir dos anos 1990 você começa a ter um avanço desses outros países. E a partir desse avanço, a ordem mundial vai mudando. O que é que esse livro traz de interessante aqui? Além dessa situação, dessa ascensão de modo geral, ela faz um recorte, ela estabelece 3 períodos históricos para trabalhar esse tema da ascensão do resto, como ela chama aqui, né, que seriam esses países, os novos países industrializados. Esse recorte ele vai inicialmente de 1850 a 1950. Esse é o primeiro recorte. Nesse período se estabelecem as economias tradicionais, né, se consolidam as economias tradicionais. De 1950 até 1980, você tem aí o crescimento das novas economias, essa ascensão do resto, como ela coloca aqui. E, finalmente, de 1980 até o momento atual, nós teríamos aí a competição entre os países tradicionais e os novos países industrializados. Alguns pontos interessantes desse livro. Ela trabalha aqui temas como democracia, como desigualdade social, como o fortalecimento institucional, né, desses países e como esses elementos, a democracia, a questão do desenvolvimento social e o fortalecimento institucional, como eles foram fundamentais na nova configuração que levou esses países a crescerem, né, se diferenciarem em relação aos outros que ficaram pelo caminho. Ou seja, por que a China, por que a Índia, por que a Malásia, Taiwan se desenvolveram, ou o próprio Brasil, como ela menciona aqui, porque esses países se desenvolveram, né, quais foram os elementos novos que entraram no circuito para que esses países se desenvolvessem e alcançassem os demais. Então hoje nós temos uma competição entre Estados Unidos e China, uma coisa que antes de 1950 seria impensável. Uma coisa interessante também que ela coloca aqui é uma relação que ela faz. Evidentemente esse livro tem diversos pontos fundamentais, diversos pontos importantes, diversas temáticas que caberiam a gente discutir aqui, mas eu trouxe apenas alguns para pincelar, apenas para você dar um gostinho de você querer ler esse calhamaço aqui que vale cada minuto do tempo que você vai usar para ler essa joia aqui. Mas um aspecto muito interessante, só para deixar você com um gostinho, é que ela faz uma relação entre desigualdade, a relação de independência desses países com os outros países ao redor e com relação à escolha entre promover exportações ou substituir importações. Então, segundo ela, países que têm uma desigualdade mais distribuída, vamos dizer, são menos desiguais socialmente, eles tendem a concentrar as políticas de desenvolvimento industrial e tendem a ser mais independentes e promoverem a exportação. Enquanto países que são mais desiguais tendem a fazer políticas industriais mais generalizadas e não tão concentradas e serem mais integracionistas, ou seja, se integrarem mais à economia mundial. E nesse aspecto,
elas se dedicam muito mais a substituir importações do que a promover exportações. Então, o primeiro exemplo, né, o exemplo do primeiro caso, seria a Coreia do Sul. O exemplo do segundo caso seria, por exemplo, o Brasil. Então, nesse aspecto, ela entende que esses países que optaram por uma promoção de exportações acabam tendo um futuro, acabam tendo uma estrutura, acabam tendo uma mudança mais estrutural das suas economias do que aqueles que optaram pela substituição de importações, como é o caso do Brasil. Obviamente, é um livro que trata de questões mais atuais e, portanto, já vem um mundo de BRICS, um mundo de Índia, um mundo de China mais avançado e fazem a comparação. Por que esses países conseguiram alcançar, conseguiram ascender, como ela fala aqui, em relação àqueles outros que ficaram pelo caminho. Então essa é um pouco da discussão muito boa, fantástica, que é feita aqui por esse livraço da Alice Armstrong, o Ascensão do Resto, nosso primeiro livro aqui de economia, publicado em no século XXI, e que está entre as nossas melhores leituras aqui. O outro é um livro bem mais recente, é um livro de 2016, que é um livro de uma italiana, uma professora italiana, que se destacou aí no debate público internacional, defendendo a posição de que o Estado tem sim uma participação fundamental no processo de desenvolvimento dos seus países. Estou falando aqui de Mariana Mazzucato e o Estado Empreendedor. Livraço aqui, esse livro de fato é um manifesto contra essa ideia de que do Estado mínimo, da mão invisível do mercado. Segundo a Mariana, tudo isso é balela. Na verdade, o Estado participa aí muito, de maneira decisiva, nas principais inovações tecnológicas que estão por aí, internet, iPhone, nunca seriam possíveis se não houvesse uma participação importante das pesquisas de base desenvolvidas pelo Estado. Além disso, grandes investimentos, por exemplo, em mudanças tecnológicas importantes, em setores que até então poderiam ser considerados como impossíveis de serem alcançados por alguns países, quando há um investimento certeiro do Estado, essa impossibilidade no âmbito do mercado acaba se tornando uma política pública bem realizada, como é o caso aqui da indústria siderúrgica na Coreia do Sul. Um dos exemplos que a Mariana dá nesse livraço aqui, ó, o Estado Empreendedor. A Mariana ela é professora de economia da Universidade de Sussex, na Inglaterra. E ela vem trabalhando essa questão, inclusive em livros mais recentes, a ideia de missões, que é inclusive uma das propostas que o próprio BNDES no Brasil agora, recentemente, trouxe a Mariana Mazzucato para discutir a ideia de missões. Então, esse livro da Mariana, que é um livro de 2016, ele vem fazendo... 2016? 2016, é isso mesmo. O livro da Mariana, ele vem fazendo história, ele vem criando uma trilha de um tipo de pensamento que vê o Estado, a ideia desse Estado empreendedor, que é muito mais do que um Estado produtor. Ele é um Estado muito mais indutor de processos, é um Estado muito mais capacitador de um mercado que vem a reboque de algumas inovações e algumas propostas mais ousadas que só um agente, um player com o potencial de um Estado nacional conseguiria levar adiante. Então, nesse sentido aqui, o Estado empreendedor é aquele Estado que mostra o caminho, aquele Estado que se coloca num risco mais elevado para trazer uma recompensa também mais significativa. Então, nesse sentido aqui, a Mariana coloca completamente de lado essa ideia de que é o mercado quem define as relações econômicas, é o mercado que deve ditar o ritmo do crescimento nacional. Ela aqui coloca muito claramente que esse crescimento nacional, em muitos países que hoje são desenvolvidos, eles têm um débito claro com o investimento estatal. Então, livraço aqui, que vai numa corrente assim completamente oposta e destruidora dessa ideia de Estado mínimo e dessa ideia de mão invisível do mercado. Mariana Mazzucato. Seguindo adiante aqui, temos um livro que esse talvez seja um dos mais conhecidos, um dos mais importantes nessa temática. Vocês vejam que esses três primeiros livros, tanto o livro da Alice Armstrong, quanto o livro da Mariana Mazzucato, quanto este terceiro que eu vou mostrar, todos eles vão numa linha que a gente poderia englobar aí na ideia de Estado desenvolvimentista. Um Estado que, de fato, empreende o desenvolvimento, que tem o desenvolvimento como sendo o objetivo das suas políticas públicas. Então, esse terceiro livro, ele é talvez um dos pais dessa linha de entendimento, dessa linha de pensamento, que reavalia já no século XXI a ideia que foi muito vitoriosa, né, inclusive no caso do Brasil,
no aspecto aí na segunda metade do século XX, lá em 1950 em diante, e aqui é revigorada, reposta no radar após um período de ascensão e de predominância do pensamento neoliberal. Então esses são alguns livros que vêm se contrapor a essa tese do mercado como sendo o elemento centralizador, o elemento direcionador aí das relações econômicas. Amici, Mazzucato e esse carinha aqui, ó, John Chang, com seu Chutando a Escada. Esse é um livro de 2002, como eu disse, é um dos primeiros livros a se notabilizar por essa nova linha de pensamento, onde o Estado volta a ter um papel predominante na economia. Como eu gosto de dizer, enquanto hoje um outro coreano faz muito sucesso na filosofia, que é o Byung-Chul Han, aqui nós já tínhamos, em 2002, esse outro coreano, aí não radicado na Alemanha, mas sim na Inglaterra, que é o John Chang, com seu Chutando a Escada. E por que esse nome Chutando a Escada? Né? De onde vem? É um livrinho razoavelmente pequeno, tem suas 250, 300 páginas, mas super poderoso, porque ele traz uma perspectiva histórica que inverte o discurso feito até então, o discurso predominante até então, onde se dizia que países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, eram, né, líderes liberais e que mostravam para o mundo como se deveria crescer, né, como um país deve alcançar o desenvolvimento. E, na verdade, o que o Chang coloca aqui é que o que eles dizem para os países fazerem hoje é exatamente o contrário do que eles próprios fizeram. Foram países que tiveram e têm, em muitos casos, políticas extremamente intervencionistas, políticas onde o Estado está extremamente presente na economia. O Chang traz isso aqui de maneira brilhante, com uma perspectiva histórica diferente um pouco da Mazzucato, mais parecido com a Amici, que traz um pouco essa referência histórica, mas aqui isso é feito de uma maneira mais aprofundada. Ele pega o processo histórico de desenvolvimento de países como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a Suécia, e mostra exatamente qual o papel do Estado e quão importante foi o Estado nesse processo. Então, quando se diz hoje, quando o famoso consenso de Washington, né, essa reunião do entendimento, né, do pensamento, da receita de desenvolvimento, pregada pelo Banco Mundial, pelo FMI, pelos países desenvolvidos, que diziam que o mercado deveria ter a predominância, o mercado deveria ser deixado livre para que o desenvolvimento acontecesse, é exatamente o contrário do que esses próprios países fizeram para o seu próprio desenvolvimento. Por isso o título, Chutando a Escada, ou seja, os países subiram e chegando lá em cima, chutaram a escada para ninguém mais subir. Então por isso que eles dão a receita inversa do que deveria ser feito. Então esse é apenas um dos relatos aqui de tanto que poderia ser discutido sobre esse livro, mas aqui é apenas para você deixar um gostinho aqui, para se você tiver a oportunidade de ler esse livro aqui, não perca tempo. Esse é um excelente livro para você rever as ideias em relação ao papel do Estado no desenvolvimento nacional. Excelente livro do John Chang, o Chutando a Escada, de 2002. E agora, como todo pensamento crítico, todo pensamento intelectual, ele deve se alimentar de diversas perspectivas. Então eu trouxe aqui 3 livros que são muito claramente conectados com a ideia de Estado desenvolvimentista, com a ideia de que o Estado tem um papel, sim, predominante no desenvolvimento nacional, mas eu trago agora um outro livro que vai numa linha completamente diferente, que traz uma visão completamente diferente em relação a essas, mas que é também um livro extremamente bem escrito, é um livro que tem uma fundamentação teórica importante e que, portanto, deve sim também compor a sua visão. Na verdade, você deve buscar ter perspectivas diferentes para montar a sua própria visão. Então, é isso que eu faço aqui, trazendo, além desses 3 livros que têm uma visão mais desenvolvimentista, trago aqui um livro que tem uma visão muito mais, vamos dizer assim, liberal, ou muito mais pró-mercado em termos de desenvolvimento econômico, que é o Por que as Nações Fracassam, do Daron Acemoglu e do James Robinson, 2 grandes especialistas aqui em processos, em políticas de desenvolvimento nacional, e que mostram aqui numa outra vertente, inclusive fazendo a mesma abordagem histórica que o Chang faz, né? Também tem um peso, trazem aqui uma descrição histórica significativa, mas para mostrar como às vezes a mesma história, contada de pontos de vista diferentes, chegam a resultados diferentes. Então, esse aqui é um excelente livro que mostra o outro lado da moeda. Né? Se por um lado há aqueles que defendem o papel do Estado no desenvolvimento econômico, há outros que dizem assim, olha, não é por aí, o caminho não é esse.
Inclusive, eles falam isso na terceira página do livro. Eles não dão nem margem para você pensar duas vezes. Eles falam que os países se desenvolvem quando a população toma o poder do Estado e assume o poder. Evidentemente, não se trata aqui de uma revolução política, mas de uma predominância da sociedade civil sobre a sociedade política no processo de desenvolvimento do Estado, né, dos Estados-nação. Então, excelente livro também aqui. Bom, o que é que esse livro traz aí de novidade para a gente? Bom, aqui a gente volta a falar de um tema que foi repetido já em outros livros, que é o tema das instituições. Mas aqui tem uma grande diferença. Enquanto que tanto a Amish quanto o Han Zhongshang, eles falam das instituições como democracia, como órgãos de governo dedicados às estratégias de desenvolvimento, o Acemoglu e o James Robinson, eles falam de instituições que devem limpar o caminho, né? Em vez de instituições que devem definir a trilha para onde a sociedade e os mercados, por onde as sociedades e os mercados devem caminhar, eles falam aqui de outra forma, como se fosse o papel do Estado é a liberar, né, garantir as instituições necessárias, garantir as regras necessárias para que o mercado possa atuar de maneira mais livre possível. Então é uma visão também com um aspecto institucional importante, com um olhar sobre as instituições, dando destaque às instituições, mas de uma perspectiva diametralmente oposta àquelas que nós vimos anteriormente. Então isso mostra claramente como você pode ter visões diferentes sobre o mesmo objeto. Além disso, tem um outro aspecto interessante aqui, que é a desautorização ou a desconstrução das hipóteses mais simplistas para o motivo das nações fracassarem ou não nos seus processos de desenvolvimento. Então, por exemplo, eles colocam aqui a hipótese geográfica, né? O país se desenvolveria ou não se desenvolveria porque está nesta ou naquela posição. Eles desmontam essa tese, da mesma forma como eles desmontam a hipótese cultural, ou seja, determinadas culturas trariam desenvolvimento e determinadas culturas trariam o fracasso. Também desmontam essa tese. E, por fim, também desmontam a hipótese da decisão, né? Onde você teria governos que acertam e governos que erram, sob o ponto de vista de que, se um governo tiver bem instrumentalizado, tiver os dados corretos, ele acertaria e levaria ao desenvolvimento, enquanto que aquele governo que não tem os dados corretos erraria. Na verdade, eles desautorizam essas três hipóteses e colocam que muito mais importante do que visualizar, né, criar um prognóstico para o que deve ser feito, para onde se deve acertar, eles colocam que é muito mais importante olhar retroativamente o que os países que fizeram o processo de desenvolvimento erraram, onde eles erraram, para que aí sim você não reproduza os mesmos erros. Então essa é alguma das lições de tantas outras que são tiradas aqui desse livro magnífico, um livro que se coloca numa posição, inclusive particularmente, eu estou mais propenso a concordar, aí venho numa tradição que está mais propensa a entender o Estado como tendo uma participação fundamental no processo de desenvolvimento, mas não tenho como negar que, porque as nações fracassam, do Acemoglu e do Robson, é um livro excelente, é um livro que merece muito a leitura, inclusive lendo-o sob o ponto de vista crítico, mas ainda assim reconhecendo que ele tem pontos muito importantes, lança luzes sobre elementos importantes, como, por exemplo, essa questão dessa desconstrução de explicações simplistas para o fracasso ou sucesso das nações, e por isso ele deve sim ser lido, merece muito a sua leitura e os seus minutinhos aí que você vai gastar para ler esse maravilhoso livro do Acemoglu e do Robson, Por que as Nações Fracassam. Livro que é de 2012, aí já é um livro também mais recente. Fechamos então nossos 4 livros de economia, 4 livros excelentes, lançados aí a partir de janeiro de 2001. Então você pode pegar qualquer um desses sem medo de que você vai ter uma leitura extremamente enriquecedora. Vamos agora para livros de urbanismo, livros mais da minha área. Aí tem vários que poderiam ser colocados aqui, já são livros que acabam por eventos públicos ou por lançamentos ou por palestras, acabam comprando alguns desses livros mais recentes. Então teriam alguns aqui, certamente tem algumas menções honrosas aqui a fazer, mas vou ficar com os nossos 2 livros, selecionei 2 do que eu considero as leituras mais impactantes para mim, sob o ponto de vista de urbanismo. Vou começar com um que foi realmente um verdadeiro desafio a leitura desse livro, é um dos livros mais, eu diria assim, mais complexos de se compreender pelo uso de uma linguagem muito conceitual.
menos dedicada à fisicalidade, à espacialidade mais comum, como a gente costuma associar, né, com a ideia de espaço, de território, geográfico, e porque se dedica muito mais à discussão do espaço enquanto conceito, o que eu chamo de uma definição hiperconceitual da questão espacial. Estou falando aqui desse magnífico Pelo Espaço, da Doreen Massey, a professora Doreen Massey, que é uma professora de geografia da Open University, lá da Inglaterra. Então, nesse livro aqui, como eu disse, a grande questão é o que pode trazer um pouco de dificuldade, mas como eu sempre coloco, na questão dos princípios que definem uma leitura ativa, um desses princípios é o compromisso de empenho. É você, de fato, se debruçar sobre um livro e conseguir lê-lo e se ater, né, ter consigo mesmo um compromisso de conseguir ler aquele livro. Ainda que muitas vezes o livro possa parecer um pouco difícil, possa parecer um pouco que não está agradando a sua leitura, mas se você tem um compromisso de empenho de introduzir aquele livro no seu repertório, você vai manter a sua leitura, você vai se manter firme no seu propósito de leitura, e foi o que eu fiz com esse livro aqui. Apesar de que, do meio para lá, realmente, quando você consegue entender, quando cai a ficha do tipo de discussão que a professora Massey faz nesse livro aqui, realmente ele passa a ser um livro muito mais surpreendente e inovador e muito menos complicado. Essa complicação é muito mais uma reação inicial. Então, como eu disse, a Doreen Massey ela faz aqui uma discussão sobre o ponto de vista do espaço, né, tendo o espaço como temática principal, mas um espaço que está muito além desse espaço mais físico, mais fixo, que a gente está associado, a gente está acostumado a associar a ideia de espaço. Aqui ela fala de um espaço muito mais vivo, um espaço polissêmico, um espaço que é construído na relação intersubjetiva e na interação entre as pessoas naquele ambiente, vamos dizer assim, naquela territorialidade que ela está colocando aqui. Então, muito mais do que um mero palco para a atuação dos agentes, né, dos agentes humanos, vamos dizer assim, ou dos agentes sociais, vamos dizer assim, o espaço passa ele também a ser um elemento de atuação, um elemento de interação com a sociedade. Então, nesse aspecto aqui, é um livro bastante inovador, né, um livro bastante diferente na sua abordagem. Um ponto importante aqui, um marco importante desse livro, até porque, por ser um livro que se dedica a uma discussão até, eu diria, mais filosófica da questão do espaço, e aí eu digo por que essa nossa dificuldade inicial de fazer a leitura desse livro, considerando que nós temos aqui na Bahia, por exemplo, no Brasil, mas particularmente na Bahia, um autor fantástico, né, que é caracterizado pela sua linguagem muito clara, muito direta, por mais que sejam complexas as questões que ele levanta, mas uma linguagem que é muito fácil de você perceber, é uma linguagem muito bem, é um livro muito escrito de uma maneira que as pessoas podem absorver os temas, por mais complexos que eles sejam. Estou falando aqui do baiano, né, do geógrafo baiano Milton Santos, né, um dos maiores, se não o maior geógrafo do Brasil. Então, diante de um costume, vamos dizer assim, de uma relação mais próxima com a linguagem clara e direta do Milton Santos, talvez por isso tenha tido um impacto, vamos dizer assim, um primeiro impacto, uma primeira reação um pouco mais estranha, né, a essa linguagem mais filosófica, mais conceitual, mais hiperconceitual, como eu estou chamando aqui, a linguagem da Doreen Massey. E isso está baseado, fundamentado em uma abordagem que traz muito a ideia dos filósofos. Ela busca, né, ela traz para essa discussão da espacialidade filósofos como, por exemplo, o Henri Bergson, que é um filósofo francês que discute a ideia do tempo, né, de uma maneira muito especial, de uma maneira muito característica. Né? O Bergson é um dos grandes pensadores que se debruçaram sobre esse conceito, esse macroconceito, esse conceito primacial, que é o conceito de tempo. Ele tem um livro chamado A Evolução Criadora, que nós temos aqui também na biblioteca, e ali, e também na sua obra como um todo, Bergson se debruça sobre as várias dimensões do tempo. Então, a Doreen Massey, usando, né, de certa maneira, espelhando um pouco essas reflexões que o Bergson faz para o tempo, ela traz essas reflexões para a ideia do espaço, o que dá ao seu texto, o que dá a proposta desse livro aqui, um tom bastante inovador, um tom bastante diferente do que a gente está acostumado a ler
quando a gente se debruça com um texto de geografia, um texto que se dedica à questão do espaço. Vamos lá, mais alguma questão aqui que seja fundamental. Uma questão interessante, uma coisa que ela finaliza aqui, um elemento que ela finaliza o livro. É a relação entre espaço e política. Né? Ela faz uma analogia interessante aqui, constrói uma figura de linguagem interessante. Ela coloca que a política, né, a política mais democrática possível, ela é aquela política que abre, né, onde os espaços estão abertos para as diversas manifestações da política. Então o que ela faz aqui, o que ela propõe, de certa maneira, nesse livro, né, nesse pelo espaço, é que justamente que a política também se abra para as novas concepções de espaço. Então achei interessante uma das questões que ela coloca no final aqui do livro, que é essa relação entre política e espaço. Uma política que se quer aberta, que se quer democrática, deve reconhecer, deve poder aceitar as diferentes formas de compreensão da ideia de espaço. Então esse aqui, excelente livro. Se você se interessa por urbanismo, se você se interessa por filosofia, se você se interessa por geografia, está aqui um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Pelo Espaço, Dory Massey, livro aí de 2009. Seguindo adiante com um dos meus livros favoritos da vida. Esse aqui realmente é leitura, melhor livro do século, é um dos melhores livros do século XXI, mas certamente seria um dos meus melhores livros em qualquer lista que eu fizesse. Estou falando aqui também do geógrafo, né? Nós estamos aqui no campo do urbanismo, e eu trago, em vez de urbanistas ou arquitetos, trago dois geógrafos, a Dory Massey e o Marcelo Lopes de Souza, com esse tijolo aqui, esse calhamaço, A Prisão e a Ágora. Esse é um livro aqui de 2006, um livro dedicado a um tema fundamental, principalmente nos dias de hoje, para a questão do urbanismo, para a questão do planejamento urbano e da gestão urbana, que é a ideia de participação. Esse é um livro dedicado, totalmente dedicado, suas mais de 500 páginas, a compreender e a explicar e a detalhar, a classificar as diferentes técnicas, diferentes formas com que a participação popular, a participação do cidadão, ela se coloca dentro dos processos de planejamento urbano e de gestão urbana das cidades. O Marcelo Lopes de Souza, que é, aliás, de quem eu já sou fã, já li 2 livros dele e estou com o terceiro livro aqui já, o inédito, ainda na fila para fazer a leitura. Então, certamente é um autor que eu já venho acompanhando, já venho me debruçando sobre o desenvolvimento do pensamento do Marcelo Lopes de Souza. E é um pensamento que, assim como a Dory Massey, ele tem uma base filosófica muito estabelecida. E da mesma forma que a Dory Massey, no Pelo Espaço, ela usa muito o pensamento do filósofo francês Henri Bergson, aqui o Marcelo Lopes de Souza usa também, de maneira recorrente, o pensamento de um grande filósofo também, um grande pensador, esse grego, mas radicado aí na França, que é o Cornelius Castoriadis. O Cornelius Castoriadis, ele tem como sua grande bandeira, né, a bandeira a bandeira que ele defende nos seus vários escritos, nos seus vários livros, é a bandeira da emancipação. Então a ideia de cidadão emancipado, a ideia de pessoa emancipada, seria o ponto final dos processos sociais. Então o que o Marcelo Lopes de Souza traz aqui é justamente uma escala, né, uma escala de participação, onde eu vou da submissão até a emancipação. E nessa escala eu vou ter processos que são pseudo-participativos, eu vou ter processos que são meramente comunicativos, vou ter processos semi-emancipatórios, até processos plenamente participativos, onde o cidadão tem todo o poder de decidir como devem ser as cidades. Então aqui temos um livraço sobre um tema super importante, super fundamental, principalmente depois do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, a Lei 10.257 de 2001, que define que todo planejamento urbano ele deve estar lastreado em um processo participativo. Então, esse livro aqui é praticamente a Bíblia sobre participação popular em planejamento urbano no Brasil. Marcelo Lopes de Souza, A Prisão e a Ágora. Grande livro. Finalizando, então, nossas 2 indicações de urbanismo como melhores livros lidos no século XXI, vou aí para 2 indicações de política, na área de política. 2 indicações também, como é uma outra área que eu tenho uma paixão, que eu tenho uma admiração e tenho um interesse muito grande. Então tenho também alguns livros mais recentes. Então esse aqui já foi um pouquinho mais difícil de fazer a escolha, mas eu pensei 2 livraços, 2 livros excepcionais sobre política para dar aqui de dica para vocês.
O primeiro, esse aqui é um dos melhores textos de política que eu já li. Então, assim, considerando tudo, desde os clássicos até os contemporâneos. Estou falando aqui de Daniel Innerarity, com seu A Política em Tempos de Indignação. Esse é um livro de 2017. O Daniel Innerarity, que é um professor de filosofia política e social da Universidade do País Basco, né? Então ele traz aqui um tema que estava na crista da onda. Nós estamos falando de 2017. 2016 tinha acontecido a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e já vinha aí um crescendo da onda populista de direita nos países europeus. Então a gente já se vinha discutindo essa ideia de fragmentação da democracia, de questionamento da democracia representativa, do modelo de democracia, do modelo de política que até então se fazia. E o livro do Daniel, ele vem exatamente, ele toca exatamente nesses pontos e de maneira fantástica. Faz isso observando os dois lados da moeda, tanto os fatores que levaram a que a política chegasse nesse nível, ou seja, a política deixasse de ser um elemento, né, um fenômeno movido pela esperança e passasse a ser cada vez mais um fenômeno movido pela indignação. E nesse aspecto, quando a indignação assume esse papel, né, então ele coloca aqui tanto as causas desse processo, quanto as consequências desse processo. Quando a indignação assume o papel central na política, a tendência é que você substitua as análises mais apuradas, as análises mais detalhadas, por lugares comuns, né? Em vez de você analisar as questões complexas com o nível de detalhamento e o nível de fundamentação que elas precisam, você acaba optando, quando a emoção se coloca acima da razão, você acaba optando por lugares comuns, por senso comum. E esse senso comum acaba levando a propósito de soluções toscas para problemas muitas vezes complexos. Entre as soluções toscas que ele avalia aqui, né, com essa nomenclatura, está, por exemplo, o fim das eleições, o fim dos partidos, né, essa ideia de que as eleições e os partidos estão já totalmente comprometidos e que não vale a pena investir sobre eles, não vale a pena tentar consertar a sociedade a partir desses instrumentos. O que o Daniel, obviamente, coloca aqui é que você abandonar esses instrumentos é o fim, praticamente, da democracia, porque esses são os instrumentos que dão corpo à democracia. Então a ideia não é solucionar os problemas passando por cima desses instrumentos, mas solucioná-los através desses instrumentos. E aqui tem uma frase dele que eu achei fantástica, que ele fala que as eleições coletam votos e definem vencedores, mas os movimentos sociais mudam os critérios dessa coleta de votos e definem eleições. Então está aqui um livro que não só se coloca num momento histórico muito próprio, né, naquele momento de ascensão do populismo, que até hoje nós temos ainda as consequências, nós estamos ainda vivendo esse momento de ascensão do populismo de direita, e ele coloca aqui de uma maneira extremamente crítica aonde isso vai nos levar, aonde essa política da indignação, aonde essa política do abandono das instituições democráticas constituídas pode nos levar. E certamente não é um bom lugar. Então esse é um livro que, eu diria quase que é um livro manifesto, é um livro é um pedido de ajuda para que se mantenha intacta a democracia. Claramente, abandonar um horizonte comum é um péssimo caminho quando nós estamos falando de uma coletividade, quando estamos falando de uma vida em comum. Então, a vida em comum precisa de horizontes comuns, precisa de bandeiras que unam, né, a grande maioria da população. Então, quando você trabalha com a ideia de indignação, você trabalha muito mais com a ideia de separação e não de união entre as pessoas. Então, esse aqui é um livraço, como eu disse, um dos melhores livros de política que eu já tive a oportunidade de ler e certamente não podia estar de fora dessa nossa lista aqui de melhores livros lançados aí no século XXI. Vou para um outro livro, e aí um outro vídeo de política, esse de um brasileiro, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor de Relações Internacionais, e figurinha carimbada aí nos programas da Globo News e programas de televisão que discutem as questões internacionais. Estou falando aqui de Oliver Stunkel, com o seu O Mundo Pós-Ocidental. Livro fantástico, livro que teve lançamento aqui em Salvador. Inclusive essa minha edição está devidamente autografada pelo Oliver, que esteve aqui e pôde interagir com a plateia aqui de Salvador, falando sobre essa temática, que é uma temática super atual, uma temática que ele já havia tratado em seu livro anterior, que é o BRICS, que é o melhor livro, na minha opinião, o melhor livro sobre o processo de formação dos BRICS. Um colega meu, nosso querido amigo Rafael,
Quando me perguntou se eu tinha algum livro sobre os BRICS, eu disse assim, Rafael, eu não tenho algum livro não, eu tenho o livro sobre BRICS, que é exatamente o livro do Oliver Stunkel, né? O livro anterior a esse aqui. No livro anterior, ele trabalha exatamente em cima da questão dos BRICS. E aqui ele amplia essa visão para, a partir daquele fenômeno que já havia identificado antes, que é esse crescimento, essa nova postura, esse novo papel que assumem essas outras nações, que novo mundo é esse? Que mundo se constitui a partir da mesma ascensão do resto que a Alice Armstrong já havia tratado lá. Então aqui ele está avançando, ele está escrevendo mais um capítulo em função dessa ascensão do resto, essa chegada de outros países com um papel predominante na arena econômica e social e política global. Aqui, obviamente, ele fala de China, de Índia, os grandes países que já estão colocados aí, como a gente já bem conhece, mas esse livro aqui, ele aborda essa questão dessa ascensão do resto, também da forma como a Alice Armstrong e também da forma como o Hajong Chang trabalham essas questões do ponto de vista histórico, de uma perspectiva histórica. Então eles trazem, esse processo não começou agora, né? Esse processo ele não se iniciou em 1950. Ele tem, no caso aqui do professor Stunkel, ele mostra claramente como esses países, como a China, como a Turquia, como a Índia, muito antes, eles já tinham uma ascensão, eles já tinham um papel predominante nas suas zonas de dominação, vamos dizer assim, nas suas zonas de atuação, de influência mais direta. No caso da Índia e da Turquia, certamente, mas no caso da China, isso tem um aspecto ainda mais interessante, porque a China ela não se vê como uma potência emergente, ela se vê como uma superpotência que saiu do caminho por alguns instantes, por alguns breves anos, né, por um período curto de tempo, e que agora ela não tá emergindo, não. Ela está apenas voltando ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído, que é esse lugar de predominância global. Então, particularmente no caso da China, aqui o Oliver faz essa referência, né, de que na verdade é um país que já teve uma ascendência muito grande, global, e que agora apenas volta a esse papel global predominante. Um outro aspecto interessante aqui é que essa nova ordem, essa ordem pós-ocidental, como ele coloca no livro, ela não se contrapõe, ela não bate de frente com as instituições já constituídas pelo tal do mundo ocidental, né, da perspectiva ocidentocêntrica, né? Ela não bate de frente contra as instituições já estabelecidas. O que ela faz? Ela prefere espelhar essas instituições. Então, em vez de eu negar o papel de um banco mundial, eu crio um banco que pretende se contrapor, que pretende vamos dizer assim, ser um reflexo no campo não ocidental daquela instituição ocidental. Então, o professor Stunkel ele coloca alguns quadros aqui, algumas tabelas, que mostram exatamente isso, né? De um lado, a instituição ocidental e de outro, a instituição espelho, a instituição não ocidental que procura emular, procura fazer o papel daquela instituição que já existe, predominante, que é uma instituição tradicional, vamos dizer assim. E isso tem um aspecto que é uma moeda de dois lados. Por um lado, ela representaria, vamos dizer assim, um pacto de não agressão. Ela não bate de frente, como eu disse, com relação às instituições já estabelecidas. Mas, por outro, quando você cria as suas próprias instituições, o poder de regulação de um sistema global, ele acaba ficando fragilizado. Porque quando você poderia utilizar aquelas instituições, aqueles mecanismos, aquelas regras, quando elas se aplicavam para todos, o poder de regulação dessas regras era muito maior. Quando você tem regras tradicionais contrapostas a regras novas, a novas instituições, a novos modelos institucionais, esses novos modelos acabam sendo válvulas de escape quando a coisa aperta, quando alguns países se colocam contrários aos interesses ocidentais, os ocidentais não têm mais como puni-los, porque eles têm os seus próprios mecanismos, né, econômicos, de regulamentação, os seus próprios mecanismos de desenvolvimento. Então esse é um dos aspectos mais interessantes desse livro aqui. Essa estratégia de espelhamento de instituições, esse espelhamento institucional, ele, por um lado, mostra que não há, ou pelo menos não lança uma guerra direta, uma guerra aberta com as instituições ocidentais, mas, por outro lado, fragilizam esse poder de fogo,
dessas instituições. Então, nos aspectos interessantíssimos aqui desse livro. Um outro aspecto também que eu acho que vale a pena destacar é que, na verdade, as instituições mais consagradas, vamos dizer, as instituições mais clássicas, como, por exemplo, um banco de investimento ou um sistema de pagamentos, elas demoram, né? Elas são constituídas aí ao longo de várias pactuações. Por outro lado, as novas instituições que foram construídas por esses países, né, por esses novos países não ocidentais, que alcançam aí o sucesso, que alcançam uma predominância na arena global, eles são muito rapidamente instituídos. Por quê? Porque eles se alimentam justamente das lições e do histórico das outras instituições clássicas. Então é um outro fator diferenciador desse processo de desenvolvimento dos não ocidentais em relação aos ocidentais. Os não ocidentais aprendem e absorvem as lições que às vezes levaram décadas para serem estabelecidas no campo das instituições clássicas, das instituições tradicionais, das instituições ocidentais. Então é outra diferença interessante do livro que o professor Stunkel levanta aqui. Por fim, eu vou só mencionar que o que ele coloca aqui, a temática que ele coloca aqui, a temática desse mundo pós-ocidental, ela está ficando mais e mais presente, está ficando mais clara nos dias atuais. Eu estou me referindo aqui, obviamente, aos conflitos que estão acontecendo no mundo. O conflito da Ucrânia, por exemplo, coloca claramente de um lado Estados Unidos e Europa e do outro Rússia e China, que se colocam de uma maneira, no caso da Rússia, como uma maneira atacante, né, agressiva, né, sendo uma das participantes da guerra, e do outro lado a China, que poderia ter um papel mais ativo na reversão desse quadro e assume uma posição de quase neutralidade nesse processo. Então já temos aí um outro campo, né, um outro campo de batalha, onde China e Rússia estão contrapostos a Estados Unidos e a Europa. Além disso, dois outros fatores novos também, novidades, não estão no livro, mas são reflexos dos elementos que o livro traz, por exemplo, as guerras tecnológicas e a própria corrida espacial, que hoje já está acontecendo entre Estados Unidos e China. Então, são manifestações, são novas provas da tese levantada aqui com maestria pelo professor Oliver Stunkel, que coloca esse novo mundo que nós estamos diante, um mundo pós-ocidental. Vamos ver até onde essa corda vai ser esticada. Então, nossos dois livros aí de política. Para finalizar, mais dois livros. Um de direito e um de literatura. O de direito é um dos melhores que eu li também no campo do direito. É um livro de 2003, né, que é esse aqui. Teoria do Discurso e Correção Normativa do Direito, de Écio Duarte. Esse é um livro de uma base filosófica das mais perfeitas que eu já vi num texto de direito. Eu me interesso no campo do direito muito mais pelo campo da sociologia do direito, da filosofia do direito, do que pela aplicação. Então, o que eu leio de direito, basicamente, são livros que tratam de filosofia ou sociologia do direito. E, nesse campo, esse aqui é imbatível. Esse livro realmente é excelente, não só pela discussão e pelo que ele traz aqui em termos de autores e obras do campo da filosofia do direito, especificamente, Robert Alexy, Ronald Dworkin, ele trata vários autores que são muito próprios do campo da filosofia do direito, então aqui já serve como uma verdadeira enciclopédia sobre o que há de mais moderno em termos de filosofia do direito, mas também ele traz a fundamentação de uma filosofia geral, né? Então aqui a gente tem Ludwig Wittgenstein, nós temos aqui Jürgen Habermas, ou seja, a gente tem filosofia da mais alta qualidade colocada por um autor que domina o tema, né? Um autor que lida com esses vários conceitos de maneira muita maestria, com muito apuro, né? Com muita capacidade de compreender e de explicar para nós leitores, né? Inclusive um leigo poderia ler esse livro aqui, porque ele realmente consegue mastigar, consegue detalhar, consegue descrever de maneira muito clara conceitos que são muitas vezes difíceis de serem absorvidos num primeiro momento, porque são conceitos de alta filosofia. Então, realmente, o trabalho do Écio Duarte aqui nesse livro, tanto apresentando essas teses existentes, quanto construindo essa tese mais atual, mais inovadora, de um direito pós-positivo, esse pós-positivismo que se contrapõe àquela coisa aquela ideia da regra
fechada, do sistema jurídico fechado, do sistema jurídico que se autorregula, né, que estabelece as suas próprias regras e não precisa de nada além dele, que é um pensamento, né, uma escola jurídica que está muito construída em torno da ideia da figura do Hans Kelsen e da sua teoria pura do direito, né, onde o direito seria suficiente para se explicar. Aqui a gente está realmente num campo mais contemporâneo, um campo mais moderno, que é essa ideia do pós-positivismo. Né? É um direito que se entende que ele tem que estar integrado a outros sistemas sociais, sistema de valores. Então ele aceita essa integração. Ele não se... Essa pureza que o Hans Kelsen tentou colocar lá no século XX, aqui no século XXI, ela tem que estar matizada, ela tem que estar relativizada em relação a outros sistemas. Então isso é um pouquinho do que esse magnífico livro faz aqui. Teria diversos temas, teria diversos aspectos interessantes desse livro. Um particularmente interessante é a ideia de que a norma ela não deve ser meramente formal, né? A sua validade não deve ser meramente formal, mas ela deve sempre buscar também essa validade material. Né? Ela deve buscar quais são os mecanismos, quais são os formatos, quais são as instituições necessárias para levar essa norma para além da sua letra, para além da mera página escrita, da mera palavra escrita. Então, nesse sentido aqui, por isso que ele fala tanto desse pós-positivismo, desse direito que se reconhece para além da mera lei. Um direito que se reconhece como integrante de um todo social. Então, esse livro aqui, para defender essa tese, que é uma tese inovadora, que é uma tese super contemporânea, que é uma tese que deve estar aí fundamentando novas sentenças jurídicas que se prendem muito mais à ideia de justiça do que a ideia meramente de rigor legal. Então, esse livro aqui, para quem quer uma lição de direito contemporâneo, poucos livros vão ter a mesma grandeza e a mesma riqueza que esse aqui, o nosso Teoria do Discurso e Correção Normativa do Direito, de Écio Duarte, de 2003. E, finalmente, nosso último livro, dentro da nossa lista de 20 livros lançados aí no século XXI, que constituíram excelentes leituras. Trago aí agora o livro da nossa última estante, a estante de literatura. E vou trazer um livro que certamente alguns me apedrejarão ao apresentar esse livro aqui, como sendo um dos, pelo menos, das minhas leituras, a melhor leitura feita de um livro publicado já no século XXI. Seria este aqui, O Símbolo Perdido, de Dan Brown, livro de 2009. E aí, claro, o apedrejamento é certo. Ou seja, o melhor livro de literatura que você leu, publicado em 2021, é Dan Brown, o mesmo cara que produziu best-sellers como Código da Vinci e Inferno. Na verdade, obviamente, eu li outros livros publicados no século XXI que eu considero, sim, literaturas melhores do que Dan Brown e O Símbolo Perdido. Posso dar um exemplo aqui de Os Anos, de Annie Ernaux, que é um livro de 2008, se eu não me engano. Eu tinha colocado aqui 2008, exatamente. E também A Desumanização, que é um livro de 2013, do Walter Ugumãe. Duas leituras simplesmente apaixonantes, que eu colocaria no topo das minhas listas de melhores livros. Mas, como eu já citei esses livros em outros vídeos nossos aqui, tanto A Desumanização, que foi apontado como um dos melhores livros que li em 2022, que está lá no nosso Panorama Literário de 2022, então já falo da Desumanização lá naquele vídeo, e também falo de Os Anos, de Annie Ernaux, no nosso Panorama Literário de 2023, e também no nosso vídeo de 10 melhores leituras feitas em 2023. Já está lá a Annie Ernaux. Então, por isso, esses dois livros que certamente estariam à frente aqui do nosso querido Dan Brown, não estão aqui presentes porque uma das regras desse nosso vídeo de 20 livros era que fossem livros que eu não comentei anteriormente. Então, Os Anos e A Desumanização estão fora por conta disso. Outro livro que poderia ter entrado nessa lista à frente do Dan Brown, mas bateu na trave, foi O Último Voo do Flamingo, de Mia Couto, que é um livro de 2000. Então, como, diferentemente do New York Times, eu sei que o século XXI não começa no ano 2000 e sim no ano 2001, então não coloquei aí o nosso Mia Couto e o seu O Último Voo do Flamingo, um livro também espetacular. Então, por conta disso, dentre as nossas parcas escolhas, já que 99% do que a gente lê são de autores como Sartre, Dostoiévski, Kafka, Zola, autores que morreram muito antes do século XXI. Então, das poucas opções que restaram, trago aqui
O Símbolo Perdido, de Dan Brown. Feitas essas ressalvas, agora eu vou defender o livro. Eu acho esse livro excepcional, é um livro muito bom no que ele se propõe a fazer. Da mesma forma que o Dan Brown já tinha feito em O Código da Vinci e em Inferno, aqui nós temos uma história com marca registrada do Dan Brown. Ou seja, primeiro aspecto que sempre me chamou a atenção no livro dele, ter uma sociedade secreta como sendo o arquirrival, o arqui-inimigo. Então era o Opus Dei, no caso do Código da Vinci, e os Illuminatis, no caso do Inferno. Aqui nós temos uma das mais conhecidas sociedades secretas, vamos dizer assim, secretas pelos seus rituais internos, vamos dizer assim, pelos seus códigos internos, mas super conhecida de modo geral, que é a maçonaria. A maçonaria aparece aqui como a grande sociedade secreta que está por trás dos planos e das intrigas deste novo, vamos dizer assim, novo diante dos outros que eu li anteriormente, que são os livros anteriores, o Inferno e o Código da Vinci. O Símbolo Perdido, ele tem esse mote também, esse roteiro de um thriller, de um romance de perseguição, aquele jogo de gato e rato, de perseguição, de lutando contra o tempo, tudo que a gente já viu nos outros, mas eu particularmente considero, tendo lido o Código da Vinci e tendo lido Inferno, eu considero que esse aqui é o melhor. Apesar de que o Código da Vinci e Inferno tiveram inclusive filme, tiveram filmes aí com o nosso Tom Hanks interpretando o arqueólogo Christopher Langdon. Nesse caso aqui, o Símbolo Perdido virou uma série de televisão. Mas eu acho que o fato de não ter virado filme também tem a ver com a complexidade desse texto aqui. Ele é um texto que já tem uma série de reviravoltas, uma série de elementos aqui, que talvez no filme tivessem que ser comprimidos, tivessem que ser muito reduzidos. E talvez numa série de televisão daria para desenvolver mais, daria para expandir mais o universo aqui desse livraço, calhamaço aí, típico de Dan Brown, o Símbolo Perdido. Um detalhezinho mínimo aqui, as descrições que o Dan Brown faz dos rituais maçônicos, por exemplo, o ritual do Renascimento, que é um dos primeiros aqui, basicamente é o que abre o livro aqui, que mostra o Renascimento, como o inimigo, o agente maçom, ele é preparado, ele é renascido a partir de um ritual de escuridão e de privação. Esse ritual é brilhantemente descrito nesse livro do Dan Brown. É uma das pérolas, uma das cerejas do bolo desse livraço assim, que está assim colocado aqui, com todas as honras e com todas as pompas e circunstâncias, e está colocado na nossa lista de melhores livros lidos, aí publicados no século XXI e que nós tivemos o prazer de ler aqui. Só indicando para vocês livros que de fato nós lemos, nós temos como assinar embaixo, que são excelentes livros. Então é isso, gente. Foram aí 10 livros excelentes que podem certamente dar a vocês o prazer da leitura. Fico aqui com a nossa despedida, agradecendo a vocês novamente pelo seu tempo. Se vocês querem mais vídeos sobre mais vídeos como esse aqui, sobre literatura, sobre o poder da literatura, o poder da leitura para vocês, se inscrevam aqui no canal, no Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros e ideias de pessoas. Temos vídeos novos todos os domingos. E para mais papos sobre livros, sigam a gente lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer LIP. E lá nós temos, além dos papos, notícias sobre livros, temos nossos famosos vídeos matinais, de segunda, quarta e sexta, onde a gente sempre traz dicas logo no início na manhã do seu dia, para você já começar o seu dia com o poder da leitura à sua disposição. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.